do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, agora e para sempre, amém? Nossa série de estudos está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nós vamos agora para o capítulo 3, nós encerramos o capítulo 2, e vamos para o capítulo 3, de 1 até o 9, versículo 1, de 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 9. Abra lá a sua Bíblia e deixe ela aberta nesse texto. Depois da mensagem à noite, antes de dormir, eu peço que você leia novamente essa referência. São poucos versículos, e medite nessa palavra que nós iremos estar lendo agora. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 9. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Versículo 3, porque ainda são controlados por sua natureza humana, ciúmes uns dos outros, e discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando vocês dizem, eu sigo a Paulo, e outro diz, eu sigo a Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. E cada um de nós faz o trabalho o qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Versículo 9, nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Eu inicio essa mensagem, meditação desta noite, com uma frase: ninguém pode ter Jesus como Salvador se antes não tiver sido Senhor. Quero trocar um. Eu vou repetir. Ninguém pode ter Jesus como Salvador se não tiver o recebido como Senhor. É importante, é imprescindível que nós tenhamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Admitir o senhorio de Cristo. Você já pensou sobre isso? Que Jesus Cristo não é apenas o teu Salvador, mas é o Senhor da tua vida. E quando nós pensamos nesta realidade, que é a realidade de todo cristão, alguém que tem o senhorio sobre a nossa vida, ele é dono dos nossos pensamentos, ele é dono das nossas atitudes, ele é dono daquilo que falamos, ele é dono daquilo que temos, ele é dono de toda a nossa vida.
E quando nós, como cristãos, nos aprofundamos nesse entendimento, nós conseguimos chegar a essa maturidade que o apóstolo Paulo acusa a igreja em Corinto de não ter. Então era basicamente 3 metáforas o apóstolo Paulo usa para fazer esta explicação sobre a necessidade de se submeter ao senhorio de Cristo. Paulo faz 3 metáforas: a família, o campo, a lavoura e o templo. Hoje, para não se tornar muito extenso, nós vamos abordar a família e a lavoura, a família e o campo. A igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. Crentes imaturos, carnais, a expressão usada pelo apóstolo Paulo, quando os irmãos escutam ele falar sobre o sistema desse mundo ou sois carnais, é uma expressão engraçada, mas que traz um sentido bem claro para nós. É sarquico, dominados pela carne. Sarquicoi, dominados pela carne. E ele diz, quando ele fala de crianças ou imaturo, ele está usando esse termo. Dominados pela natureza humana ou guiados ainda pelo sistema desse mundo. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Você escutou isso na leitura. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados pela natureza humana e vivem como pessoas deste mundo? Algo que nos chama a atenção no texto bíblico, quando nós lemos, são as repetições. Como o autor, ele faz repetições de algumas coisas. E nesse texto nós vamos encontrar essa expressão que eu acabei de dizer, controlados pela natureza humana. E meus irmãos, é desafiador para cada um de nós lutar ou amadurecer de forma que nós não sejamos controlados pelo sistema desse mundo. Os nossos comportamentos não sejam comportamentos guiados como as pessoas desse mundo. Nós temos um padrão, nós temos um modelo que é Cristo. Mas para que nós possamos viver esse padrão, viver esse modelo, é necessário maturidade espiritual, maturidade cristã. Será que existia alguma doutrina que era ensinada para os crentes mais velhos? Ou para alguns ou outros não? João Calvino, ele dizia que Cristo é leite para o bebê e carne para o adulto. Achei muito interessante. Cristo é leite para o bebê e carne para o adulto. Não há doutrina, meus irmãos. Isso me alegra muito em trazer essa palavra para os irmãos. Não há doutrina que a criança não há doutrina bíblica que a criança não possa ouvir. Ela escuta todo o plano de salvação. E a mesma doutrina, é o mesmo ensinamento de Cristo para a criança, é o mesmo ensinamento de Cristo para o doutorado em teologia. Você compreende isso? Cristo é leite para o bebê e carne para o adulto. Só qual é a diferença então? Qual era o problema daquela igreja que Paulo diz, eu não posso trazer este alimento? A grande diferença era o aprofundamento de alguns cristãos. Os cristãos se acomodaram apenas
na superficialidade da vida cristã, eram imaturos. Os cristãos precisavam ter apetite pela palavra, estudar a Bíblia, bons comentários, né? A maioria dos cristãos não só lê a Bíblia quando estão passando por algum problema, ou tem um assunto que não estão sabendo resolver, ou quando estão com insônia. Não é uma prática nossa de ler a Bíblia. E a maioria de nós, meus irmãos, é raso espiritualmente. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos nos alimentar da Bíblia. Eu estou me alegrando, eu vejo muitos irmãos acompanhando aquele plano de leitura nesse ano. E é necessário que a gente leia a palavra, que a gente estude a palavra. É necessário que possamos dedicar algum tempo do nosso dia para o estudo da palavra, acompanhado com um bom comentário. Existem hoje Bíblias com comentários. Você não entende o texto, bons comentários bíblicos. Você não entende, você vai lá na nota de rodapé, tem explicando o texto. Não é se contentar apenas com a explicação de um pastor no YouTube, porque tem coisas boas lá, tem boas pregações, mas no meio dessas coisas boas tem muita heresia. E às vezes a gente bota uma pregação lá e nós não estamos aprendendo, nós estamos sendo desinformados. E é importante que nós sejamos profundos na palavra de Deus, tenhamos raízes. Os crentes em Corinto eram rasos na Bíblia, como nós já estamos. Alguns crentes hoje também não sabem quantos 66 livros da Bíblia, tem na Bíblia. Que a Bíblia, ela tem gêneros literários, vários gêneros literários, e cada um deles é interpretado de forma distinta. Você não pode interpretar a lei do mesmo jeito que você interpreta os salmos. Você não pode interpretar os salmos do mesmo jeito que você interpreta os evangelhos. Você não pode interpretar os evangelhos do mesmo jeito que você interpreta as epístolas, as cartas. Cada um tem seu gênero literário e sua forma de interpretação. Nós precisamos nos aprofundar na doutrina da salvação. E nas outras doutrinas também nós precisamos nos aprofundar, ser profundos. E a consequência da imaturidade? Qual era o problema deles serem crianças? Você ouviu essa expressão nessa leitura, nessa versão? Ele diz criancinhas em Cristo. E qual é o problema de ter crentes ainda infantis, ainda imaturos? A consequência da imaturidade é divisão, confusão, brigas. O cristão precisa construir pontes para os relacionamentos e não criar abismos. O cristão precisa construir pontes, eu repito, para os relacionamentos e não abismos. O que nós fazemos quando alguém não concorda com o nosso modo de pensar? Nós afastamos de nós. Se eu não concordo com o que o pastor está dizendo, eu saio da igreja. Se eu não vou com a cara de um irmão, eu saio da igreja, ou excluo esse irmão do meu grupo de amizade. A imaturidade, ela vai gerar divisões, ela vai gerar intrigas.
É o grande problema. Era exatamente o que estava acontecendo. Era a falta de aprofundamento bíblico. E meus irmãos, nós precisamos entender que quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós vamos nos moldando a Cristo. Quanto mais nós somos expostos ao Evangelho, mais nós vamos nos parecendo com Cristo Jesus. E é necessário nós sermos moldados. Como Cristo agia com aqueles que davam um tapa no seu rosto. Ele tirava uma arma e ameaçava, ou tiravam a arma. Como Cristo agia. Como Cristo agiu com Judas, quando Judas o trai com um beijo. Cristo apontou o dedo para ele e disse: seu falso, seu traidor. Foi assim? Vê como nós, muitas das vezes, nós nos pegamos sendo levados pela natureza, pelo sistema desse mundo, agindo do mesmo jeito que os carnais, o mesmo jeito que os mundanos. Como Cristo me resgatou e te resgatou do pecado. Foi castigando você, foi batendo em você, tirando sangue de você. Cristo entregou a sua própria vida para nos resgatar. E nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o Evangelho de Cristo e deixar esse Evangelho nos moldar. Eu não quero ser hipócrita com os irmãos. Eu preciso dessa mudança também. E cada um de nós precisa dessa mudança. Nós não podemos, meus irmãos, jogar da mesma forma que o mundo joga. Nós não podemos nos comportar do mesmo jeito que o mundo se comporta. Como as pessoas fazem amizade no mundo, você lembra? Chega para um e diz: olha, fulana está falando mal de ti. E cria inimizade entre uma e outra para ganhar a confiança da pessoa. Passa por cima, faz as pessoas se sentirem ruim, dá o tombo ali para ser promovido, dá o tombo ali para, né? Qual é o sistema desse mundo? Nós precisamos agir ao contrário. Mas nós, meus irmãos, não vamos conseguir agir de forma contrária se nós não aprofundarmos no Evangelho. Nós precisamos ser impactados com o Evangelho de Cristo. O propósito de Deus, depois que Ele nos resgatou, depois que Ele nos tirou da condenação do pecado, nos deu vida em Cristo Jesus, o propósito do Senhor é moldar Cristo no nosso caráter, moldar Cristo em nós, que nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Sabe, quando as pessoas te ferem, quando as pessoas te dizem coisas como dizem para mim, a nossa reação natural, carnal, é devolver na mesma moeda. Mas para que o nosso comportamento seja diferente, as nossas atitudes sejam diferentes, nós precisamos nos moldar ao Evangelho. Nós precisamos aprofundar no Evangelho de Cristo. Eu vou contar um exemplo para os irmãos. Quando a gente conta para a criança sobre a justificação,
lá na salinha, nós contamos assim: Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz do Calvário, como a ovelhinha que foi para o sacrifício no nosso lugar. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Pastor, essa pregação pode ser para nós, mas é. E quando eu estava fazendo o bacharel em teologia, eu peguei um versículo de Romanos capítulo 5, versículo 1. E eu me aprofundei naquele texto, e eu já contei algumas vezes para os irmãos, me aprofundei naquele texto, e um TCC de bacharelado em teologia, um versículo falando que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo aprofundado, que está falando a mesma coisa que nós falamos para as crianças lá, deu 66 páginas de um TCC. Na verdade, deu mais. E aí o professor disse: não, tu tem que resumir aqui algumas coisas para ficar dentro daquilo que nós temos pedido. Então, estou contando isso, meus irmãos, para dizer que tem como aprofundar em Cristo Jesus. Nós temos como conhecer mais de Jesus Cristo. Você tem como conhecer de Jesus essa semana e continuar conhecendo. E Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós vamos estudar a eternidade, quando nós vamos lá para a escatologia e estudar depois da eternidade, nós vamos entender que o nosso maior prazer será conhecer de Deus. E nós vamos passar a eternidade conhecendo ao Senhor, e isso será algo ainda mais maravilhoso. Quando eu estava tendo uma palestra com um doutor em teologia, doutorado, pós-doutorado em teologia, ele falando sobre Apocalipse lá, citando a cidade santa, fazendo menção de uma planta da árvore da vida que está plantada lá no meio da cidade santa, e suas folhas são curas para as nações. Depois que ele leu, ele diz: não me perguntem o que é isso. Ele disse: a única coisa que dá para nós compreendermos é que nós só vamos conseguir ter uma noção mais exata da proporção da nossa salvação quando nós estivermos na glória. Eu subi o nível para os irmãos. Nós podemos continuar conhecendo de Cristo. Nós podemos continuar nos aprofundando no Evangelho. E talvez você me pergunte assim: pastor, por que eu devo continuar conhecendo a Cristo, me aprofundar no conhecimento de Cristo? Isso vai ajudar a não sermos crentes imaturos. Isso vai ajudar a não sermos crentes criancinhas em Cristo Jesus, infantis. Devemos, meus irmãos, dessa maturidade. Porque nós somos chamados para servir.
Você foi chamado, o irmão Aloísio, trazendo o estudo na escola bíblica dominical hoje. Foi muito feliz quando ele falou que cada crente tem um ministério. Cada um de nós tem um ministério. No nosso lar, com os nossos filhos, no nosso trabalho, cada pessoa, cada cristão tem um ministério a ser desenvolvido. E você pode servir a Deus no teu lar, e você pode servir a Deus no teu trabalho, e você pode servir a Deus na sociedade que você está inserido. E outra característica que ele colocou aqui, eu quero ressaltar para os irmãos que não vieram, é que Deus, ele deixou que praticássemos as boas obras, não como se nós fôssemos salvos por ela, mas as boas obras, elas são benéficas para o nosso próximo. O que significa isso? Deus, Ele nos salvou para que nós possamos servir os nossos irmãos, servir as pessoas. E meus irmãos, não servir apenas os que são crentes, servir também aqueles que não conhecem a Cristo, não servir apenas os nossos irmãos, mas servir também aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, demonstrar amor. E ele fala isso como nós falamos, se não pensarmos iguais, para o cristão imaturo é sair da igreja e excluir o irmão. Precisamos de humildade para servir os nossos irmãos, guiados pelo Espírito Santo. Nós devemos ser humildes, como Paulo mostra de si mesmo no versículo 5. Versículo 5 do texto principal, ele vai dizer: afinal, quem é Paulo, quem é Apolo? Nós somos apenas servos. A palavra servos aqui é doulos. Outra ideia que é escravo. Escravo é uma ideia que nós não temos no Brasil. Você talvez tenha antepassados que foram escravos, mas nós não temos nenhuma ideia do que é ser um escravo. E ele diz, ele se coloca na condição de servo do servo, de servo daquele que é servo. Jesus fez o papel de servo quando ele na casa, ele tira parte da sua roupa, se enrola na toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Os irmãos lembram? Ali, Jesus Cristo estava fazendo o papel do servo mais humilde da casa. Se nós trouxermos para a ideia de hoje, a pessoa menos prestigiada, alguém que você olha com desprezo, Jesus Cristo estava fazendo o papel desse servo. E nós, meus irmãos, precisamos da maturidade para servir os nossos irmãos, servir o nosso próximo. E quando nós nos deparamos diante dessa mensagem, nós percebemos o quanto nós estamos distante de alcançar a maturidade cristã. O quanto nós estamos longe de alcançar a maturidade cristã. Nós queremos honra, nós queremos respeito, nós queremos que as pessoas nos sirvam. Como nós estamos distantes? Nós precisamos dessa maturidade.
E nós devemos ser servos dos outros e abandonar o sarquicói, dominados pela carne. Mas, como nós estamos dizendo, a única forma de abandonar o sarquicói, abandonar o domínio da carne, é se submetendo ao Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, segundo ponto, a igreja como um campo, como uma lavoura, cujo alvo é a quantidade. Primeiro nós falamos sobre a igreja como família, cujo alvo é a maturidade. E agora, cujo alvo é como a lavoura, cujo alvo é a quantidade. Nós devemos fazer o trabalho para a glória de Deus. Devemos lembrar, entretanto, que o resultado do nosso trabalho não é nosso, mas é Deus quem dá o crescimento. Todo crente deve fazer a obra de Deus. São trabalhadores da seara. E às vezes nós temos uma ideia, e eu vou repetir novamente aqui o que o irmão Aloysio falou hoje de manhã, que servir a Deus é só o pastor que está pregando, ou o ministério de louvor que está aqui na frente. E servir a Deus é durante todo o nosso dia. Você deve servir a Deus no teu trabalho, na tua casa. Foi citado pelo irmão Aloysio como um bom marido, como um bom filho, como uma boa esposa, como um bom empregado, como um bom patrão, como um bom profissional liberal, como um bom professor, como um bom profissional de saúde. Nós devemos servir a Deus, e todos nós, meus irmãos, somos chamados para servir ao Senhor. O nosso bom trabalho, um trabalho com excelência, vai fazer com que as pessoas percebam que nós somos diferentes. Isso foi outra palavra que o irmão Aloysio trouxe hoje pela manhã. Vai identificar que nós somos servos do Senhor. Mesmo que você não receba, mesmo que o que você recebe não seja condizente ao teu excelente trabalho, faça um excelente trabalho como para o Senhor. Sirva aos homens como para o Senhor. Cada pessoa deve servir onde estiver. Tudo para produzir frutos para a obra de Deus, para que as pessoas conheçam a Cristo como Senhor das suas vidas. E um exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo traz está em Mateus capítulo 13, versículo 23. E a que caíram no solo fértil representam a que ouviram e entenderam a mensagem e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantidade semeada. E eu fiquei imaginando, você tem espalhado o Evangelho, você tem alcançado vidas, como você foi alcançado? Como você foi alcançado? Como você se tornou crente? Você tem alcançado vidas? Você tem alcançado pessoas para o reino do Senhor, para o reino produzido? Aqui ele fala a produção, a árvore não fica estéril. O cristão, ele não é uma árvore estéril. Aquela semente que cai em uma boa terra,
fala de uma verdadeira conversão, ele entende e só pode entender, nós compreendemos isso, que ele só pode entender se ele foi iluminado pelo próprio Deus para compreender. Seus olhos são abertos para ele entender. Ele entende, ele aceita de bom grado. E meus irmãos, logo em seguida ele começa a produzir como uma lavoura. Eu entrei numa roça de milho nessa semana, meus irmãos, um negócio espetacular. A planta, ela produz. E uma planta boa, ela produz uma carga boa. E nós precisamos, meus irmãos, ser como uma lavoura, produzir para o reino do Senhor. Se nós produzirmos esse ano nós já falamos isso, né? Se nós alcançarmos uma pessoa para Cristo, cada irmão da igreja, nós temos que reformar o templo, porque não cabe. E se cada um produz 100 vezes mais, nós tínhamos que alugar o galpão da feira, para no final do ano caber todos os irmãos aqui na igreja. Nós somos chamados para as boas obras. Nós somos chamados para fazer as boas obras. Isso vai beneficiar a nós, isso vai beneficiar os nossos irmãos. Devemos trabalhar na obra que o Senhor, olhando para Cristo. Outra característica aqui, muito importante, o apóstolo Paulo chama a atenção. Não é quem planta, não é quem rega que é importante. O importante é o Senhor que dá o crescimento. Sabe, às vezes nós recebemos um cargo na igreja e logo vem as críticas, a gente planeja de um jeito e faz um planejamento e se esforça para toda a decoração estar perfeita. E tudo que vem para cima de nós é crítica, tudo que vem se fosse eu, ia fazer de outro jeito. E às vezes nós nos entristecemos, queremos desistir, mas você sabe o que é isso? É que nós estamos perdendo o foco. Porque a obra, nosso alvo é Cristo. Nós devemos fazer o trabalho do Senhor olhando para Cristo. Não é o que planta, não é o que colhe que é alguma coisa. Não ache também que é porque você está na frente da igreja como pastor. Você não acha que é porque você está na frente da igreja como um diácono, como um líder de departamento, na frente do ministério de louvor, que a coisa está dando certo. Está dando certo porque Deus é o Senhor da obra. E ela não fecha, e ela não para, porque Deus é quem dá o crescimento à igreja. E nossos olhos precisam ficar firmes no alvo. O apóstolo Paulo estava convicto disso. Não sou eu, não é Apolo, mas é Deus que dá o crescimento. Eu poderia abrir ainda um parêntese nesse ponto e falar, meus irmãos, sobre a confiança. Se você está fazendo a obra, o apóstolo Paulo diz, todos nós receberemos, né? Receberemos o fruto do trabalho árduo, seremos recompensados pelo fruto do trabalho árduo. E nós devemos pregar o evangelho, anunciar para as pessoas. Eu quero te dizer, a sociedade está doente de todas as formas.
Nessa pandemia, a sociedade está doente e está doente mais psicologicamente do que a própria pandemia. É uma loucura aí de polarização política, uma loucura de pressão psicológica, e as pessoas estão doentes. E você sabe o que pode trazer, a única coisa que pode trazer mudança e transformação para a vida de uma pessoa numa situação como essa é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque mesmo enfrentando a doença, mesmo enfrentando a morte, aquele que crê em Cristo, ele permanece firme. Então compartilhe o Evangelho com as outras pessoas. Compartilhe o Evangelho com os outros, para que nós, sabendo de que o Senhor ele vai prosperar aquela mensagem que você plantou naquele coração. Eu quero contar o testemunho e honrar um amigo. Me ajudou muito lá em Brasília. E ele fala que viajou, ia fazer um serviço para uma empresa e odiava crente. Foi para São Paulo e viagens com escala e fazer um serviço numa empresa. E quando ele entrou no táxi, ele estava tão cansado que nem falar ele tinha disposição. E o taxista era evangélico. E no trajeto do aeroporto para a loja onde ele ia fazer o trabalho, aquele taxista pregou o evangelho para ele. Ele disse: eu estava tão cansado, tinha tanta raiva de crente, mas estava tão cansado que nem abrir a boca eu não tinha força para dizer: cala a boca, eu não quero ouvir essa mensagem aí. Mas ele ouviu o evangelho. E ele disse que 5 anos depois, aquela semente que foi plantada lá naquele táxi, ela floresceu. Ele estava numa rua deserta, quando ele ouviu o chamado do Senhor. E ele procurou uma igreja, e ele entregou a Jesus Cristo a sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, ele vai dar o crescimento. Não fique preocupado se você ouvir um não fique com vergonha se a pessoa vai querer ouvir ou não. Pregue o evangelho. Nós somos chamados para servir, e uma das mais bonitas formas de servir o próximo é falar do amor de Cristo para elas. Compartilhe. E nós vamos ficar aqui pegando esse exemplo do apóstolo Paulo de humildade para servir os nossos irmãos e produzir frutos. Produzir 30, como nós ouvimos, 60 ou 100 por um. Você imaginou se você nesse ano alcança 100 pessoas para Jesus? Nós somos árvores frutíferas, lavoura do Senhor. Vamos orar? Coloque a tua vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus,